Gente, para quem não sabe, a gente está estudando um livro chamado Livro Pecados Aceitáveis, de um pastor, de um teólogo, de um mestre, chamado Iago Martins. Ele tem um canal no YouTube, para quem gosta de YouTube aí, galera que curte YouTube, ele tem um canal no YouTube chamado Dois Dedos de Teologia. Nós já começamos a estudar esse livro e estamos no terceiro pecado aceitável, digamos assim, que nós já regularizamos na igreja. E eu queria perguntar aqui, quantos de vocês admitem ter preguiça? Quantos de vocês admitem ter preguiça? Vamos lá, quem tem preguiça? Eu tenho preguiça. Pronto. Vamos começar confessando o pecado. Porque assim, a melhor coisa para a gente começar uma explanação é entendendo quem nós somos. Então, se você acha que não tem preguiça, teoricamente você estaria aqui para poder ouvir nada. Concorda comigo? No mês passado, nós falamos sobre a insônia, que era algo que ainda hoje mexe comigo, porque eu sou um cara difícil de dormir. Até que essa semana eu dormi muito bem, graças a Deus, mas sou difícil de dormir. Agora, quando eu comprei o livro para poder ler, eu lembro que o que me chamou a atenção foi justamente o fato da insônia ser um pecado. Então eu li o livro para poder comprovar qual era o meu pecado. E quem estava aqui no mês passado pôde comprovar que a insônia em si, ela não é pecaminosa, desde que não seja uma insônia causal. Porque a insônia patológica, infelizmente, eu e você não temos controle. E aí nós vamos precisar de médicos, enfim, de medicamentos, para podermos viver uma vida mais leve. Mas a insônia causal, a insônia onde você quer ser seu Deus, qual a insônia causal? A insônia que você toma medicamentos por conta própria, ou você não gosta de dormir, ou você tem muita demanda da vida e nessa demanda você não consegue dormir. A Bíblia diz que o único que não tem sono e não dorme é o Senhor. Então, se você consegue, nem que seja um dia, não dormir porque as preocupações da vida te deixam sem sono, mesmo de forma sem ser intencional, você coloca-se como um Deus, porque o único que não descansa é o Senhor. Nós também já vimos sobre o atraso. O atraso é pecado, o atraso é uma mentira. O primeiro pecado que nós vimos lá no Parque dos Cajueiros, o atraso. Aquele atraso que você que é crente diz assim, é 5, aí eu saio de casa às 5, que eu chego 5h15, porque o crente nunca sai no horário. Lembram disso? Lembram disso, gente? Acampamento, intercâmbio, lembra disso? Pronto, isso é um pecado. E automaticamente, quando você faz isso, não só você peca, você leva outros a pecarem também. Então, essa desesperança no atraso, e nós que somos cristãos aqui, vamos admitir, nós temos um problema sério com isso, porque às vezes olha a fala, né? É 5 horas para começar 5h30 ou é 5 horas para começar 5 horas? Quem nunca ouviu isso? Eu costumo ouvir isso direto aqui. Que horas é o culto? 5 horas da tarde, mas é 5 para começar 5, ou é 5 porque você quer que comece 5h30? Não, irmão. É 5 para começar no máximo com 15 minutos de tolerância. Certo? Que todo mundo tem que ter. Se eu trabalho, você tem 15 minutos de tolerância, aqui também eu vou dar 15 minutos de tolerância, mas passou disso é pecado. E agora chegamos na preguiça. Olha que legal. E aí eu pedi para quem acha que tem preguiça levantar a mão. Mas se eu perguntar aqui agora, quem já fornicou? Consegue levantar a mão? Quem já adulterou aqui? E pode levantar a mão. Se eu perguntar aqui, quem já matou alguém? Quem consegue levantar a mão? Se eu perguntar aqui, quem já roubou alguém? Quem pode levantar a mão? Sabe qual é o problema? E vocês comprovaram para mim no início da pergunta que vocês realmente aceitam alguns pecados. Então assim, eu e você, nós aceitamos alguns pecados, porque a igreja em si, ela é um ambiente tão culturalmente forte, que a gente trouxe algumas coisas para dentro da nossa eclesia, e a gente aceitou numa tranquilidade. Então, tipo assim, eu sou preguiçoso, amém. Eu sou atrasado, amém. O próximo culto jovem nós vamos falar sobre fofoca e difamação. Todo mundo ri, porque na igreja não tem isso. Não é não? Fofoca e difamação. A teologia da reputação morta. Aquele negócio que você hoje em dia vão morar. Lembram disso, gente? O telefone sem fio da oração. Fulano me conta o segredo. Júlio, vamos orar para fulano.
Aí Jesus, vamos. Aí Jesus, Jonathan, vamos orar fulano? Vamos. Aí Jonathan, Mateus, vamos orar fulano? Vamos. André, vamos orar fulano? Vamos. Pastor Paulo disse, Jonathan, foi o que aconteceu? Todo mundo está orando por fulano. Eu disse, não sei. Eu falei para Jesus, Jesus falou para Jonathan, falou para... E começou a oração. Mas nunca é fofoca. Porque crente não fofoca, crente comenta. Não é verdade? Então, gente, nós aceitamos alguns pecados. E o que eu quero falar para vocês hoje não é nada ofensivo, até porque muitos desses também, esse que vos fala, tenta não cometer. Mas eu preciso que vocês saiam daqui hoje, prestando atenção em algumas coisas que o Senhor vai falar no seu coração. Eu preciso que você abra a sua Bíblia agora no livro de Provérbios, Provérbios capítulo 6. Provérbios capítulo 6. Do verso 6 ao verso 11. Provérbios 6, 6 a 11. Amém? Amém. Natália estava lendo aqui, vocês pareciam que não estavam nem com a Bíblia na mão. Eu quero saber se vocês oram assim. Se vocês orarem assim, o Senhor não vai ouvir isso aí não. Vai fazer que nem um amigo meu que disse que orou muito para que o filho nascesse a cara da mãe, nasceu com a cara do avô. Eu disse que Deus não sabia qual era o tom da voz dele, porque muito tempo sem orar, o Senhor não tem familiarizado com ele, né? Aí atenderam errado. Mas gente, falem, o pessoal está aqui dirigindo, falem aí. Ux. Amém, gente? Amém! Estamos com a Bíblia aberta, Paulinho? Amém, meu irmão. Paulinho é moderno, está no celular, glória a Deus, Paulinho. Provérbios 6, 6 a 11, diz assim a palavra do Senhor. Aprenda com a formiga, preguiçoso, observe como ela age e seja sábio. Embora não tenha príncipe, nem autoridade, nem governante, ela trabalha duro durante todo o verão, juntando comida para o inverno. Mas você, preguiçoso, até quando dormirá? Quando sairá da cama? Um pouco mais de sono, mais um cochilo, mais um descanso com os braços cruzados, e a pobreza assaltará como um bandido, e a escassez o atacará como um ladrão armado. Senhor, tem misericórdia de nós, fala aos nossos corações através da tua mensagem, tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Gente, como os provérbios de Salomão foram colecionados para conhecer sabedoria, um assunto muito importante e atual que o sábio aborda é a preguiça. Não é só esse versículo, não é só esse capítulo que o sábio Salomão, em Provérbios, vai falar sobre a preguiça. Alguns outros também. Em Provérbios 6,6, que vocês acabaram de ler comigo, ele diz, vá ter com a formiga, ó preguiçoso, observe os caminhos dela e seja sábio. Salomão usa o exemplo de um dos insetos mais insignificantes para representar um preguiçoso. Porque eu não sei você, mas eu não sei quanto daqui consegue ficar olhando no dia a dia para ver onde tem formiga. Eu não sei quem fica, onde é que tem uma formiga, onde é que tem uma formiga, ninguém consegue fazer isso, a não ser que ela não morda. Quando a formiga te morde, na hora, você quer morder ela também, mas você não pode. Então, é um inseto insignificante. Ninguém fica olhando para a formiga e dizendo onde é que tem formiga, onde é que não tem formiga. Ou seja, a formiga passa por você totalmente despercebido. Agora, a formiga é um inseto que pode passar despercebido. Mas veja que no versículo 7 ele diz o seguinte: não tendo ela chefe, nem oficial, nem comandante, no verão prepara a sua comida, no tempo da colheita ajuda o seu mantimento. Deus fez o homem para trabalhar. Antes do pecado de Adão e Eva, Deus já havia dado ao primeiro casal responsabilidades para cumprir. Ou seja, Deus fez o homem e a mulher e entregou algumas responsabilidades a eles. O homem é isso, a mulher é isso, vivam em paz, certo? Mas o pecado trouxe as suas consequências, dentre elas a fadiga e as dificuldades de trabalho. Gênesis 3, 17 a 19, o Senhor Moisés no Pentateuco vai falar um pouco sobre essa questão da queda. O homem ficou preguiçoso depois do pecado. Você que é homem tem que trabalhar. Se você não trabalhar, vai ser difícil.
você querer casar. E eu vou começar logo dizendo para alguns cidadãos que estão solteiros, me desculpem, mas eu não sei hoje como a geração nossa vai construir família. Não sei. Porque é uma galera de 22, 23, 24, 25, 26 que não quer trabalhar. Eu não sei. Mas isso também, e os pais que estão aqui, que não são poucos que estão aqui, é culpa de vocês. É culpa dos pais que ainda deixam um filho com 26 anos para cima, ficar dentro de uma casa, tranquilo, sem pagar nenhuma conta, dormindo, acordando tarde, indo para a faculdade, dizendo que está estudando, e o pai não consegue cobrar absolutamente nada. Não consegue dar responsabilidades. Então hoje a nossa geração é uma geração mimimizenta. É uma geração que quer que o pai dê tudo sem nenhum esforço. E aí, gente, o que mais vejo e o que mais me dói é que essa gente que não faz isso é a gente que milita. É a gente da militância, é a galera que tipo assim, fica em casa até um pouco mais tarde, não trabalha, come às custas do pai, mas se você abre o Instagram, eita Jesus, é o rei dos direitos. Direito para os pobres. Que direito? Eu posso fazer isso. O que você pode fazer, cara? Você não produz, você não faz absolutamente nada. O que é que você vai contribuir para o bem desse país que você diz que ama? Ah não, mas o Brasil cobra muito impostos. Aí meu irmão, só se você pedir para o Senhor lhe levar. Porque da primeira vez que você declara um negócio chamado imposto de renda, você vai ter que morrer declarando imposto de renda. Se você não declarar imposto de renda, existe algo chamado Receita Federal, que mais cedo ou mais tarde, ela te busca. E a busca que ela faz para você não é brincadeira. Eu abri um MEI em 2014. Aí um amigo me disse em 2015, um mês, gente, MEI é R$60 por mês, 60. 2014, um amigo me disse que em 2015, se eu assinasse minha carteira, eu precisaria pagar mais MEI. Eu deixei para lá. Quando foi 2020, recebi um negocinho que chegou na casa da minha avó. Olha, tem um bilhete para você, você abre aí, por favor, deve ser presente. Um presente de quase R$5.000 para poder quitar. A conta chega, gente. A conta chega. Por que eu estou falando isso, gente? Porque vocês precisam entender qual é a sua responsabilidade. Homens, vocês têm responsabilidades. Mulheres, vocês têm responsabilidades. E é lamentável observar as pessoas que acham que o trabalho é ruim e, ironicamente, até se esforçam para evitar a necessidade de se dedicar ao trabalho. Alguns passam muito tempo desempregado, esperando que alguém bata na sua porta oferecendo um emprego que pague um bom salário e exija um mínimo de esforço. Outros trabalham, mas estão mais preocupados com o almoço, com as folgas e com até mesmo as férias e até com a aposentadoria do que com as responsabilidades do trabalho. Para você que vive no mesmo ambiente que eu sou apenas um pouco mais velho que alguns e que outros, eu sou da mesma faixa etária de idade aqui. Lamento dizer para você que muito difícil a gente vai se aposentar. Esse é o lado bom. Olha que legal, né? Lembra aí dos seus pais aposentados com 50 anos. Pronto. Acabou, viu? Não vai ter nós para você. Você vai ter que trabalhar. Sabe qual é o lado ruim? É que você vai ter que trabalhar. Mas eu estou falando isso aos nossos olhos. Porque se formos olhar os olhos do Eterno, o lado bom é que você vai trabalhar. O lado bom, gente, é que se você tem um emprego, não é baseado nos seus esforços. É que o Senhor te deu um emprego. Você não tem mérito nenhum nisso. E se você um dia ficou desempregado, que eu acho que aqui também a maioria já ficou desempregado, ou até mesmo não entrou no mercado de trabalho alguns, o desemprego vai bater na porta de todo mundo. De todo mundo. Ele bate na porta. Seja você mais novo, ou você um pouco mais velho. Um dia você vai passar por isso. Dificilmente eu conheço alguns casos de uma pessoa que passou no concurso com 18 anos de idade, aposentou no concurso e ficou tranquilo. Isso é exceção. É exceção, gente. Mais uma vez eu volto a dizer para vocês, por que eu estou falando isso na introdução? Porque as mesmas atitudes se manifestam em outros ambientes. Quando pais, escutem bem isso, quem é pai aqui, quem um dia vai ser pai.
Quando os pais não cuidam de suas famílias e as mães não cuidam das suas casas, dos seus filhos, os jovens não se esforçam para ajudar seus pais. É tudo efeito manada. Não tem como, gente. O maior exemplo que nós podemos dar para alguém é a nossa prática, é a nossa vida. Porque entenda bem, eu posso chegar aqui para Jonathan e dizer assim: Jonathan, o cara que quer casar precisa ter dinheiro, Jonathan, para trabalhar. Porque assim, tem coisa, conta para pagar, irmão, boleto, ele não espera você ter dinheiro. Quando é que você vai ter dinheiro? Dia 20, pronto. Os boletos, vou esperar até o dia 20 para ver se ele vai ter mesmo. Não tem isso, gente. O boleto bate na sua porta. E todo mundo aqui, pelo menos a maioria, 99% que está sentado aqui me olhando, tem um boleto para pagar na segunda-feira. 99% tem um boletinho para pagar na segunda-feira. Certo? E se você não tiver dinheiro, o boleto não vai dizer bem assim: pronto, eu vou prorrogar os juros para que você pague sem juros. Não tem isso não, gente. O boleto bate na sua porta, você precisa pagar a conta. Se não pagar a conta, vai demorar um tempo, 30 dias, seja lá o que for, vai ser cortada a sua internet, vai ser cortada a sua energia, vai ser cortado o seu plano de celular. Então tudo isso, gente, requer o quê? Um esforço. Certo? E aí é onde eu olho para a nossa geração atual de jovens e adolescentes e eu vejo que um paradoxo. Eu vejo os que estão parados demais, que me dá até agonia. Gente que não se mexe, se mexa. O meu TDAH grita quando eu estou perto de pessoas que tipo tá esperando o mundo acabar em barranco para ele morrer encostado. Paz e amor, tranquilão. E por outro lado, o outro extremo é que tem gente que está numa busca desenfreada para ganhar vida de forma fácil, sem ter muito trabalho. Cuidado com tudo aquilo que vem fácil na sua vida. Cuidado com tudo aquilo que vai vir muito fácil para você. Porque tudo aquilo que vem fácil, vai fácil, gente. Requer esforço. Não tem uma coisa na vida que você... Eu quero um concurso para ganhar 15 mil reais por mês. A prova vai ser domingo que vem. Vou fazer e vou passar. Parabéns, meu irmão. Você não deveria nem estar entre nós. Porque o seu QI deve ser um negócio absurdo para você fazer isso. Requer sacrifício. Requer tempo. Eu já disse aqui uma vez que o maior incentivo para você que faz concurso vestibular é você pegar um contra-cheque, deixar do lado do seu estudo e dizer bem assim: um dia eu quero receber isso aqui. Eu quero é prova. Você olhar para todo dia aquele salário líquido dizendo: não quero, não vou estudar. Requer sacrifício, gente. Requer luta. Requer luta. Agora, muitos enxergam o trabalho como um mal necessário que não dignifica o homem. O trabalho é uma forma de adorar a Deus e seu propósito foi estabelecido desde a criação do mundo. O trabalho dignifica o homem. Quando você vai trabalhar, há um ar de prazer. Eu estou tirando um ambiente de trabalho, certo, gente? Porque tem ambiente de trabalho que realmente você vai trabalhar pesaroso. Não vou mentir. Eu já tive uma experiência dessa. Você vai trabalhar pedindo para acabar o trabalho. Você chega 8 horas pedindo para que Deus pule para 5. Para poder acabar logo. Tem ambiente de trabalho que é muito ruim. Não é pouco não, é muito ruim. Mas eu estou tirando um ambiente, eu estou falando do trabalho. De você poder acordar cedo, graças a Deus, tomar o seu banho, botar sua roupa, ir para o seu trabalho, chegar bem, trabalhar como ninguém. Isso dignifica o homem. Isso é dádiva de Deus para a nossa vida, gente. Toda vez, atende bem isso aqui, gente. Toda vez que você levantar da sua cama, seja cedo ou seja tarde para trabalhar, seja de madrugada, seja de manhãzinha, ou estudar, lembre, quem levantou você foi o Senhor. O estudo e o trabalho dignificam o homem. Não fique pensando que Deus vai bater na sua porta e dizer: está precisando quanto por mês? 5 mil? Tranquilo, amanhã está na conta. Não existe isso, gente. E o mundo prega para a gente um meio muito fácil da gente enriquecer, da gente ganhar os bens. Vocês concordam? Muito fácil hoje em dia. Hoje em dia você ser influencer é a melhor coisa, porque tipo assim... Oi, gente, olha meu café da manhã, cuscuz com ovo. 1 milhão. Teve um amigo meu que jogou comigo, que até hoje é influencer hoje aqui no estado, jogou comigo. Largou 10 anos, era motorista de uma empresa, largou, agora é influencer.
E realmente ele está ganhando muito dinheiro agora. Isso não é para todo mundo, mas como você tem um celular e como você acha que é mais fácil, então você começa a postar um monte de coisa. E não é só no meu Instagram que eu vejo muita porcaria no ar. Mulheres quase nuas para poder ganhar likes. Homens que se prezam a cada coisa para poder ganhar like e compartilhamento que só Jesus. Gente, não caia na armadilha do diabo para vocês. Não estou dizendo que essa profissão é do diabo. Não estou dizendo isso. Estou dizendo que para algumas profissões você não negocia os seus valores. Não negocie os seus valores. E aí, gente, entrando no texto, o livro de Provérbios nos convida a espreitar o preguiçoso em suas tolices. O provérbio chama todos vocês que levantaram a mão, dizendo assim: eu sou preguiçoso. Provérbios, não sou eu não. É o livro de Provérbios, Salomão, chama todos vocês de tolos. Preguiça é uma tolice. Por que ele diz isso? Porque o preguiçoso é retratado constantemente no livro como alguém que não é de confiança, alguém que sempre está insatisfeito, alguém que vive cercado de problemas, alguém que anda esfomeado, alguém cheio de desculpas, alguém que nunca termina nada, entre muitas outras coisas. Onde é que está isso? Provérbios 10, 26, 18 e 9, 13, 4, 21, 15. Depois eu passo as referências bíblicas para vocês. Ou seja, vários defeitos. Um deles é você ser comilão. Ou seja, não seja amigo de um preguiçoso. Ele vai comer tudo na sua casa. Preguiçoso. Come tudo. E aí, gente, eu queria trazer de forma bem objetiva agora 3 lições que esse texto deixa para mim e para você. Primeiro, a preguiça é uma burrice pecaminosa. Primeiro, a preguiça é uma burrice pecaminosa. Abra sua Bíblia aí. Provérbios 6, 6 e 7. Por favor. Provérbios 6, 6 e 7. Amém? Amém? Vou esperar vocês abrirem. Provérbios 6, 6 e 7. Amém? Amém. Amém, Paulinho. Diz assim, ó: aprenda com a formiga, preguiçoso, observa como ela age e seja sábio. Embora não tenha príncipe, nem autoridade, nem governante. O 8. Ela trabalha duro todo o verão, juntando comida para o inverno. A formiga, ela tem a precaução de juntar comida para quando o inverno chegar. Por quê? Porque ela não gosta do frio. Então ela estoca logo. Chegou, estou tranquilão. Eu estou bem tranquila. Agora, por que então a gente entende o livro Pecados Aceitáveis traz a preguiça como uma burrice pecaminosa? Porque em Provérbios, essa preguiça é vista como um ato de estupidez. Você pode ser alguém muito bem instruído, inteligente, uma pessoa que tira as melhores notas do colégio e na faculdade. Você ser alguém muito responsável no seu trabalho. Todo mundo pede alguma coisa para você e você prontamente é responsável para resolver. Você pode fazer tudo isso e mesmo assim continuar sendo um estúpido em não saber conversar apropriadamente, em não saber tratar as pessoas bem, não saber agir socialmente, nem cuidar para guardar o que precisa ser guardado para quando o inverno chegar. Gente, isso aqui fala muito comigo, porque eu não sei vocês que ganham dinheiro, e eu vou tirar os casados aqui que muitas vezes o Senhor só manda mesmo as contas que tem que ser paga e pronto. Mas um conselho: nós precisamos aprender que a Bíblia nos ensina a guardar alguma coisa, porque ninguém nunca sabe o dia da manhã. Amanhã vai chegar o inverno, e aí quando o inverno chegar, vocês têm o que guardado? Vocês vivem no limite, nós às vezes vivemos no limite, e o inverno chega, então o que é que nós temos guardado? Isso aqui eu não estou falando só de reserva financeira não. Reserva financeira tem que ser o básico, o trivial. Se você tem 100, você gasta 70, 30 você guarda. Deve ser uma lógica, para não dizer 50 e 50.
É uma lógica, certo? Às vezes não dá, às vezes é exceção e não regra. E não regra. Agora, eu estou falando de você que não consegue tratar alguém bem porque você simplesmente guardou muito ódio no seu coração. Eu estou falando de você que não consegue tratar uma pessoa bem quando o inverno chega porque você não reservou dentro de si o amor para destilar com os outros. Então a formiga em si, ela me ensina a guardar as coisas boas da vida. A minha pergunta para você nessa noite é: o que você tem guardado, meu irmão? Você tem guardado somente a preguiça? Dobrado as pernas numa rede, numa cama? Sombra e água fresca. Um dia desse eu vi um vídeo aí de Luísa de Osane postando, ele levando ela na faculdade, eram umas 5 horas da manhã de moto. Eu disse: Jesus, o cara recém-casado e ele com um sorrisão, ué. Se o cara recém-casado leva até no Polo Norte, sem camisa, meu irmão, o cara vai, bora. E ela postando assim, ele com uma vibe 5 da manhã, você está à disposição. Jesus, eu faço isso, talvez a gente não se fale muito, eu geralmente de manhã não somos muito bem para poder ficar rindo um com o outro, não. Acordou de manhã pedindo, perguntando por que a gente não está dormindo mais, e perguntando por que o Senhor, às vezes eu brinco com ela, acorda de manhã parecendo, por que o Senhor não me levou de madrugada? Bom dia, minha amiga. Mas eu também sou assim, eu também sou um cara que quando acorda, às vezes eu não sou muito papo, então é só um bom dia, cada um pro seu canto, dá 9h30, 10 que a gente fala, quer comer o quê? Pronto, também passa o dia sem se falar, meu dia que a gente vai processar o ambiente. No trabalho, meu antigo trabalho, na verdade, eu era assim, eu botava um fone de ouvido mudo, só para o cara dizer no trabalho que eu estava ouvindo música, não vi nada, só para ninguém falar comigo, 7 horas da manhã, eu quero ninguém falando comigo, oi, como é que você está? Bom dia, que bom dia, meu irmão, eu quero trabalhar aqui. Mas veja, por que eu estou dando esses exemplos, gente? Porque às vezes a gente não começa a entender, além de não entender o outro, a gente começa a ser abusivo com aquela pessoa que está do nosso lado, porque a gente não guardou coisas boas. Então, o que é que a pessoa que está do seu lado de manhã tem a ver com o seu mau humor, porque você não acordou? E aí eu me lembro que eu trabalhava num ambiente, no outro emprego que eu trabalhava, que era eu e mais 3 mulheres. Então elas já sabiam, porque mulher de manhã cedo elas gostam de falar. Eu não sei o que as mulheres têm de manhã. Elas acordam falando, Jesus, são exceções, né? Aí uma entendeu. Quando eu chegava assim, às vezes 8h30, 9h, aí tinha uma hora de tomar café, dava uma pausa pro café, e às vezes eu não ia pro café, ficava só no meu canto. Aí ela não chama ele não, ele ainda está no tempo dele. Eu disse: Jesus, como é que elas conversam de manhã, 8 da manhã, querendo conversar? Como foi ontem? Mulher. Mas veja, gente, o que é que elas tinham a ver se eu fosse lá dar patada? Não tem nada a ver, gente. Então, é cada um reconhecer o seu espaço. E aqui, a formiga, ela guardou aquilo que era bom. Aquilo que era bom. Eu sei que no intercâmbio também teve pessoas aqui que para acordar do lado de gente que roncava, gente que fazia outras coisas de madrugada, que eu não vou citar aqui, que Deus está gravando, mas tem a gente porca na madrugada. E você acordar do lado dessa pessoa 6 da manhã com um bom dia, bom dia, Jesus, tenha misericórdia desse rapaz. Teve um que roncava que parecia um porco. Teve que... Mas, gente, é a nossa vida. Sabe o que é bom disso tudo? É que a formiga me ensina, e o livro de Provérbios me ensina aqui. Eu e você, Jonathan, nós precisamos tratar bem as pessoas que estão à nossa volta. Por quê? Olha o que Pedro vai dizer lá. 2 Pedro 1, 5 a 9. 2 Pedro 1, 5 a 9 diz o seguinte, olha: diante de tudo, esforcem-se ao máximo para corresponder a essas promessas. Acrescentem à fé a excelência moral. A excelência moral, o conhecimento. Ao conhecimento, o domínio próprio. O domínio próprio, acordar de manhã para destinar ódio não se manda ninguém não. O domínio próprio, certo? Do domínio próprio, a perseverança. A perseverança, a devoção a Deus. A devoção a Deus, a fraternidade. E a fraternidade, o amor. Quanto mais crescerem nestas coisas, mais produtivos e úteis serão no conhecimento completo do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas aqueles que não se desenvolvem desse modo são praticamente cegos,
vendo apenas o que está perto, e se esquece de que foram purificados de seus antigos pecados. Eu e você precisamos nos esforçar para o bem. Ninguém tem nada a ver se um dia você acordou mal. Ninguém tem nada a ver com isso. Ninguém tem nada a ver que você passou uma noite de insônia. Eu já virei, cansei de trabalhar de virote. Porque estava em algum lugar, não conseguia dormir, insônia, tranquilo. Quem que tem a ver porque eu não dormi de madrugada? Chega lá dando expor em todo mundo. Não tem nada a ver com isso, gente. Então assim, reconheça quem você é. E saiba que Deus é quem faz e mantém você no trabalho. Então, gente, a preguiça, ela trava o agir de Deus em nossa vida, impedindo que caminhemos rumo à maturidade, como deveríamos caminhar. É muita burrice abandonar o agir de Deus em nossas vidas. Eu e você não podemos só ficar de braços cruzados. Porque, gente, vamos ser sinceros aqui uns com os outros. Tem gente que consegue acordar cedo para fazer uma prova de concurso. Tem gente que consegue acordar cedo para ir trabalhar. Tem gente que consegue acordar cedo, como Luísa, para estudar. Tem gente que consegue acordar cedo para fazer tantas outras coisas. Mas você não consegue estar aqui 9 horas da manhã no culto dominical. Você não consegue. Você chega às 9h45. Melhor, você chega às 10h30 para EBD. Porque o celular desperta às 10 horas. Então eu tomo banho, 10h20 eu saio, 10h30 eu estou em casa. Vou lá na igreja. Gente, essa fala é para nós, gente. Quem acorda dia de domingo, você é o Senhor. Quem acorda na segunda é o Senhor. Quem acorda na terça é o Senhor. Quem acorda na quarta é o Senhor. Tia Luísa teve lá em casa ontem para deixar cristal, antes deles viajarem. Ô, gente, quão difícil é perder alguém. A gente só se dá conta de que quem nos faz acordar é o Senhor quando a gente perde alguém. Porque não acordou mais. Aí você vê a importância de acordar. Porque às vezes a gente acha que é normal acordar, né? Algo natural, eu vou dormir, amanhã vou acordar. Vou acordar. E quem disse que você vai dormir e vai acordar? Ninguém sabe, Paulinho. Vai todo mundo morrer amanhã. Não, gente, estou falando isso não. Estou falando que todo mundo vai chegar a hora de todo mundo um dia. Espero em nome de Jesus que a gente se encontre até os 90 anos. Tá bom demais 90 também. Certo? Por que eu estou falando isso? Porque às vezes a gente não se dá conta de que a preguiça, ela paralisa você. Paralisou. Você está paralisado. Você não consegue estudar. Você não consegue sonhar com o futuro. Você está parado. Você parou. Entende? Então por isso que o primeiro tópico é a preguiça, ela é uma burrice pecaminosa. O segundo é que a preguiça, ela é uma negligência desesperançosa. O livro de Hebreus, no capítulo 11, ele cita os conhecidos personagens heróis da fé. Hebreus 11, heróis da fé. Ele vai citando lá. Você que tem fé, esses homens aqui tem uma lista, olha, essas pessoas aqui, ó, tem lá uma lista, depois pode ler, Hebreus 11. Mas só que o livro de Hebreus, cujo autor, alguns costumam dizer que é Paulo, mas eu particularmente acho que o autor é desconhecido, porque também não entro em consenso quanto a isso, mas as passagens do livro de Hebreus, elas observam que essa lista ela foi organizada não simplesmente por acaso, mas ela tem um motivo. Ela tinha um motivo para que Hebreus citassem aqueles homens heróis da fé. Heróis da fé era o nome da minha classe de adolescentes lá em Marumim no tempo. Heróis da fé. Eram os heróis da fé. Gente, por que isso? Porque essa lista de Hebreus 11 e uma lista lá em Hebreus 6, 11 e 12, Hebreus 6, 11 e 12, é uma lista contra a preguiça. Se você ler aí Hebreus 11, depois lê agora não, lê em casa, Hebreus 11, bota aí, dever de casa, saiu do culto, Hebreus 11. Hebreus 11, toda vez que o autor cita um personagem bíblico, ele diz o que esse personagem fez. Abraão, ele saiu. Moisés, ele teve que fazer isso. Fulano, ou seja, ninguém era preguiçoso. Todo mundo obedeceu o chamado de Deus. Não tinha um preguiçoso. O único preguiçoso foi Jonas, que ainda assim foi. Jonas, não vou não. Vai sim. Querendo ou não, você vai. Então, gente, Hebreus 6, 11 e 12 diz assim, ó, mas desejamos que cada um dentre vós mostre o mesmo cuidado até o fim,
para a completa certeza da esperança, para que não façais negligentes, mas sejam imitadores do que pela fé e pela paciência herdam as promessas. Sejam imitadores. Aqui a preguiça ela é tratada como um desleixo, um vazio de expectativa, como uma negligência desesperada que surge em oposição à esperança, à obra de Deus em nossa vida. Quando perdemos a esperança daquilo que Deus está construindo em nós, perdemos a força que nos move para longe dessa negligência. Você sabia que o Senhor começou a boa obra na sua vida? Não sou eu que estou dizendo, não. É a Bíblia que está dizendo. O Senhor começou a boa obra na vida daqueles que são seus filhos. E sabe quem vai terminar essa boa obra? Sabe quem vai terminar? Ele. Ele é quem termina a boa obra. Então, às vezes, como preguiçosos que nós somos, nos falta esperança. Não cremos que sair da preguiça possa mudar algo à nossa volta. Você já procurou um emprego várias vezes e não conseguiu e desistiu. Então você fica em casa, preguiçoso, inútil, porque lhe falta esperança. E eu não sei você, mas eu já tomei muito não de entrevista de emprego. Já fui para processo seletivo que não passei. Já fui para entrevista de emprego que não me chamaram. Existe uma coisa que é normal na vida. Você não acha que todas as propostas de emprego vão se encaixar no seu perfil e vai dizer, olha, você estava ali esperando. Puxa vida, como você demorou para esse emprego? E faz tempo que a gente não espera. Não é assim, gente. Por quê? Porque outras pessoas qualificadas, assim como você, também concorrem. Ampla concorrência. Certo? Agora, é a falta de esperança que nos leva à preguiça. A desesperança é que nos motiva a cumprir os nossos deveres e responsabilidades. Ela nos desmotiva, passamos a não seguir aquilo que Deus intenta para nós, quando somos preguiçosos. E aí, meus queridos, o modo pelo qual o autor de Hebreus deseja que vençamos a preguiça é por meio da imitação. Ele disse que nós precisamos imitar os heróis da fé. E eu não sei vocês, mas vocês precisam imitar alguém que trabalha. Vai ver com a formiga, ó preguiçoso. Sabe o que o autor de Provérbios Salomão está dizendo para mim e para você, João? Olha a formiga, se espelhe nela, imite ela. A formiga, esse inseto que você pisa de vez em quando lhe morde. Lhe morde, dá um pisão nela. A formiga. A minha pergunta é, em quem você tem se espelhado? Quem você tem se espelhado? Uma figura, um pai, uma mãe, um tio, um vizinho. Quem você tem se espelhado? Para trabalhar arduamente. Entende, gente? Não adianta só ficar em casa, esperando as coisas acontecerem. De jeito nenhum. Quem paga as suas contas são vocês. Vocês são responsáveis por você mesmo. A fatura do Nubank chega. Dia 5, dia 10, dia 15, dia 20, dia 25. A fatura está batendo na porta. Ei, estou aqui. O Bradesco, a Caixa Econômica. Todos esses aí é um alerta que você precisa trabalhar. Precisa trabalhar, gente. O Nubank não manda mensagem não. Quando, Érica, quando você vai ter dinheiro? Dia 20, pronto, vou estender até o dia 20. A fatura está lá, irmão. Pagando ou não, ela chega. Então, gente, que isso seja um alerta para que você corra atrás. Vencemos a negligência que a preguiça é, imitando aqueles que não são preguiçosos. Eu dou graças a Deus porque na minha casa eu pude ter meu pai que não era preguiçoso. Podia ter todos os seus defeitos, mas uma coisa não tinha, não era preguiçoso. Isso também me fez não ser preguiçoso. Pelo menos de trabalhar, eu tenho que ir atrás das minhas coisas. Eu tenho que me desdobrar. Como diz o ditado, fazer das tripas coração. Quem é homem sabe disso. E quem é autônomo sabe mais ainda. Quem é autônomo sabe que quando a conta não fecha por conta própria, fecha porque o Senhor fecha. Porque tem no final do mês que você chega precisando de um valor e você, e agora? Já veio todos os recursos, mas o Senhor manda uma consulta, o Senhor manda uma prestação de serviço, o Senhor manda alguma coisa, fechou. Louvado seja Deus. Eu não sei quantos de vocês, mas eu já passei várias vezes por essa situação.
o valor de pagar alguma conta. Entendeu, gente? Então assim, a preguiça, ela é uma desesperança. Ela é uma burrice, ela é uma desesperança. E por último, ela é falta da graça de Deus. A preguiça, ela é falta da graça de Deus. Leia comigo aí, por último, os versículos 10 e 11 de Provérbios 6, por gentileza. Provérbios 6, 10 e 11. Diz assim, um pouco mais de sono, mais um cochilo, mais um descanso com os braços cruzados, e a pobreza assaltará como um bandido, e a escassez atacará como um ladrão armado. O texto está dizendo para mim e para você, que se você dormir demais no ponto, essa avalanche de dívida, de problema, de situação chega assim, e leva tudo. Não durma no ponto. É como se Salomão, aqui a Bíblia está colocando em outros termos, mas era como se Salomão estivesse escrevendo no nosso nordestinês, dizendo: ei, cabra, a conta vai chegar. Vai continuar dormindo? A conta vai chegar. A conta vai chegar. A conta vai chegar. E ela chega. Então, gente, no final das contas, a preguiça é uma manifestação da falta da graça divina sobre nós. Paulo escreve aos Coríntios, dizendo que a divina graça não lhe foi inútil, uma vez que ele teve que trabalhar mais que todos os outros apóstolos. O apóstolo Paulo teve que trabalhar mais que todos os outros apóstolos. Olha o que ele diz: mas, pela graça de Deus, sou o que sou, e sua graça para comigo não foi vã. Antes trabalhei mais que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus que estava comigo. 1 Coríntios 15, 10. Paulo dizendo: eu, que posso ser chamado de apóstolo de Cristo, tive que trabalhar mais que todos os outros. E aí ele vai escrever aos Tessalonicenses, dizendo que os Tessalonicenses, quando encontraram Jesus, ficaram em êxtase. Eles encontraram Jesus e ficaram naquele alvoroço: vamos para o céu, vamos ficar aqui agora esperando para o céu. Paulo disse: quem disse a vocês? Quem não trabalha não come. Todo mundo tem que trabalhar. Todo mundo tem que trabalhar. Eu, que sou eu, tenho que trabalhar. Por que você não trabalha? Depois eles escrevem aos Coríntios dizendo que eu trabalhei mais que todos os outros apóstolos. Então, se Paulo, um cara que a gente pode dizer que foi alguma coisa para o Evangelho, foi alguma coisinha, Paulo, para o Evangelho, teve que trabalhar, porque você não quer trabalhar? Porque você quer estar em casa fazendo aposta, jogo. Vou botar no Sportnet 15 para receber 1.500. Qual é a lógica racional disso? Não, eu tenho que ter por mês 3.000, vou botar 1.000 hoje no Vasco que vai ganhar. Gente, não faça isso não. O Vasco em nome de Jesus. Você vai ficar pobre. Não, pelo menos o único é Gabriel que tem essa esperança no Vasco e Jamile. Botar no Palmeiras, né? Não, nem no Palmeiras, gente. Não faça isso não, gente. Não faça isso não, porque assim, não são um, não são dois, não são três os casos de gente que teve que passar por dificuldade por causa disso. Então, o que é que eu digo para você? Vá trabalhar, gente. Vá acordar cedo, vá estudar para um concurso. Eu conheço casais, acredito que alguns também vão conhecer, que tiveram que entrar num acordo para que um ou outro estudasse para o concurso. Um trabalhava, o outro sustentava. Um casal que eu conheço, uma mulher que teve que trabalhar, o marido só estudar para o concurso, e graças a Deus ele passou. E no outro foi o homem, que teve que trabalhar para a mulher passar no concurso, e graças a Deus ela passou. Mas teve outros casos que não passaram, gente. A vida não se resume a um concurso público. A vida se resume à providência de Deus na sua vida, seja lá ela qual for. João, o concurso é ruim? Não. Se eu não tivesse um arrependimento aqui, esse que vos fala tinha feito o concurso da Polícia Militar em 2014. Tinha acabado de sair do ensino médio, estava tudo verdinho na minha mente. Talvez eu estivesse dentro, mas fui e ouvi o conselho do meu pai, que a polícia era ruim. Mal sabia ele que policial daqui de Sergipe é tranquilo demais. É não, André? Então assim, quando eu digo isso, gente, eu digo isso numa tranquilidade, porque o concurso público hoje,
E eu tive que aconselhar alguns recentemente e dar uma certa tranquilidade, uma estabilidade. Mas não perca de foco, quem sustenta a sua família é o Senhor. Quem provê para a sua casa é o Senhor. Quem te abençoou com isso é o Senhor. Você não tem mérito nenhum, gente, nisso. É por isso que quando alguns vêm perguntar sobre dízimo, e o dízimo? É para dar quanto? Quanto você quiser. Quiser dar 1%, 2%, 10%, 20%, 50%, quiser entregar o salário todo no mês, entregue. Porque, meu amigo, você está entregando aquilo que o Senhor deu para você, não é seu. A porcentagem que diz é o seu coração. A gente regula 10% para que talvez você não fique dizendo que é muito pesado. Ah, está pesado, o pastor bota 20% da igreja. Aí como tem a 10ª parte do Antigo Testamento, então a gente trouxe proporcionalmente, ficou legal 10%. Mas tem gente que quer dar 20%, aleluia. Tem gente que quer dar 50%, louvado seja o nome do Senhor. Se você recebe um salário que com 50% você vive bem, glória a Deus, meu irmão. Agora, onde é que está o seu tesouro? Nos números ou na entrega ao Senhor? Eu tenho que dar 10%, então de 200 é 20. Se for 19, eu estou em pecado. Se for 21, não pode, porque 21 ultrapassa os 10% do Senhor. Não pode. O nosso mundo legalista nos tornou esses crentes que, como eu disse no início, a pergunta que eu fiz, somos crentes que aceitamos alguns tipos de pecado na igreja. E aí, queridos, para a gente concluir, Paulo estava tão convicto que seu esforço era fruto único e totalmente da graça de Deus, que ele chega a dizer que nunca trabalhou de fato, mas apenas a graça que nele vive foi quem trabalhou arduamente. Paulo entendia que ele não trabalhava, mas que era a graça de Deus que habitava nele. Não venha me dizer que nessa semana a chuva que estava dando 6 da manhã, você vai acordar 5, tomar um banho, sair de sua casa, tranquilo, sorrindo. Não me diga isso. É graça de Deus. É a graça do Senhor. Porque com você estava na sua cama, cochilando, numa tranquilidade. Mas é a graça de Deus sobre a sua vida, sobre a minha vida. Graças a Deus que eu tenho carro. Fico pensando em quem não tem, porque a chuva pegou, gente. 6 da manhã. Quem tem moto aí sofreu. Que bom que você tem moto também, meu irmão. Já passei por isso agora. Atentem a isso. É somente a graça de Deus que faz com que vocês levantem de manhã cedo para ir trabalhar. Somente a graça de Deus. Não existe outra coisa não, é só a graça de Deus. Tá certo, gente? O grande problema da preguiça não é impedir as nossas obras, mas impedir a obra do Espírito Santo em nossas vidas. Não deixamos apenas as nossas obras pela metade com a preguiça, mas é como um grito dizendo que a obra de Deus em nossa vida também está pela metade. Paulo estava convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la. 1 Coríntios 1,6. Desculpa, Filipenses 1,6. Ele não aceitava que houvesse um trabalho divino pela metade da vida dos cristãos. Deus não trabalha pela metade. Deus não fez nada pela metade na sua vida. Não fez e nunca vai fazer. A empreiteira de Jesus nunca falha. Ele nunca atrasou nenhuma das suas empreitadas. O Senhor, Ele faz no tempo certo, no momento certo, agora. Ou Ele continua a obra, ou Ele nunca começou ela. Ou o Senhor termina a obra, como Paulo escreve em Filipenses 1,6, ou Ele nunca começou. A pergunta que fica aqui no ar agora é: de fato, o Senhor começou a boa obra na sua vida? Porque se Ele começou, gravem bem isso, olhem nos meus olhos aqui, olhem nos olhos de vocês. Se Ele começou, Ele cumpre. Mas se Ele não começou, em nome de Jesus, peça a Ele que comece. Se você não tem certeza que o Senhor começou a boa obra na sua vida, clame a Ele para que Ele comece. Porque se Ele começou, Ele cumpre.
Mas se ele não começou, meus queridos, que o Senhor tenha misericórdia de nós. E para concluir, a preguiça é uma forma de idolatria do eu. É um parasita que consome o nosso propósito de glorificar a Deus através do nosso relacionamento com Ele, com o próximo e com a criação. E aí, para vencer essa preguiça, é primordial estabelecer um relacionamento ativo com Deus. Precisamos deixar que Deus sonde o nosso coração e nos mostre o que tem roubado o nosso vigor e nos levado a uma vida de preguiça. A preguiça paralisa as pessoas e gera um coração desejoso, mas que nunca alcança nada. Gravem bem isso aqui, ó. A preguiça paralisa as pessoas e gera um coração desejoso, mas que nunca alcança nada. Você sempre está querendo, você sempre está em busca, você sempre está querendo, mas você simplesmente deixa tudo pela metade. Você não consegue alcançar nada. A preguiça te paralisou. Te paralisou. E Provérbios 13, verso 4, Salomão vai dizer: o preguiçoso deseja e não tem, mas o desejo dos que se esforçam serão atendidos. Meu irmão, minha irmã, nessa noite, você está querendo alguma coisa para a sua vida? Se esforce. Lembra da nossa conversa? Se esforce. Eu não sei o que você está querendo, meu irmão. Eu não sei quais são os seus planos daqui a um mês, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4, 5, 10. Uma coisa eu peço: você quer estar onde daqui a 5 anos, 10 anos? Se esforce. Nada vem fácil. Se esforce. Deixa a preguiça de lado, gente. E quando eu estou falando de preguiça, lembrem que não é a fadiga. Porque tem dia que realmente a gente está fadigado. O trabalho, ele chegou a foi exaustivo. Então eu chego em casa às vezes, quero só deitar um pouco, tomar um banho e deitar. Isso não é preguiça, gente. Isso é fadiga. A preguiça é quando você, através dessa exaustão, você não consegue fazer mais nada. Então reconheça o seu tempo também. Eu preciso de 30 minutos aqui para poder ficar tranquilo. Não, eu preciso de uma noite. Eu preciso de um dia. Eu estava conversando com o Sandro Dumas, esposo de tia Luísa que perdeu o pai, e ele dizendo que ele trabalhava de plantão na Polícia Federal. Então ele dizia que sempre que ele perdia um plantão, na verdade quando ele estava de plantão, no dia seguinte ao plantão, ele não conseguia fazer absolutamente nada. Ele trabalhava 1 por 3, então ele dizia que na verdade era 2 por 2, porque era um trabalhando, no outro dia também não conseguia fazer nada, o corpo não respondia, era a mente também devagar. Fadiga. Quem sabe aqui o que é perder noite? Uma vez, jogando futebol, um fisiologista disse a mim: a gente que é novo, a gente gosta muito de perder noite e tudo mais. Ele disse a mim: Tijuca, uma noite perdida de sono, você nunca consegue recuperar. Nunca. Mesmo que você durma 24 horas depois, 32 horas, nunca consegue recuperar. Uma noite de sono perdida, você não recupera. Não recupera. Porque seu corpo, ele precisa de descanso. Quando você não descansa, não tem como você descansar 24 horas para compensar. É corpo, E eu lembro disso, e aqui para nós que jogamos futebol, tanto que vocês veem o calendário esportivo, o jogo é na quarta, sábado, ou quarta, domingo, ou quinta, sábado, na verdade quinta, domingo, quinta, segunda. Por quê? Porque a fadiga depois do exercício físico não é depois de 24, são depois de 48 horas que o corpo entra em fadiga. Então tudo isso é calculado. Então perceba, gente, o nosso corpo, ele chega às vezes no momento da exaustão. Mas será que a preguiça tem paralisado você, gente? Eu comecei perguntando assim: quantos tem preguiça? A minha pergunta para finalizar é assim: você quer vencer a preguiça? Quer vencer a preguiça?
Não olhe para as suas vontades. Busque o Senhor. Tema a Deus. E o deixe destronar esse ídolo para que você tenha uma vida diligente diante do Pai. Desfrutando da presença ativa, da força e equilíbrio que somente Ele pode nos dar. E assim vivemos de forma correta. Gente, eu sei que às vezes a gente leva na brincadeira algumas coisas. E aqui está um cara que vocês sabem que brinca muito com as coisas. Mas tem coisa que é séria, gente. Tem coisa que é séria. Então, assim, nós precisamos refletir. Será que realmente eu tenho aceitado algum pecado na minha vida? Será que eu não entendi que eu realmente preciso abrir a minha mente? Eu preciso entender melhor essa questão da preguiça. Realmente eu preciso trabalhar, eu preciso me esforçar mais, eu preciso estudar mais. Eu quero ser alguma coisa, eu quero almejar alguma coisa, eu quero ganhar bem, mas eu estou esperando, eu preciso de mais. Eu preciso de mais. A teologia trata algo chamado soberania divina, responsabilidade humana. Soberania divina, responsabilidade humana. Isso é responsabilidade sua, gente. Eu vi um diálogo hoje no Instagram, inclusive você postou, Natália. E eu fui abrir aquele diálogo de uma filha para uma mãe. A mãe não era cética, e a menina dizia, não, mas Jesus tal. E a mãe disse uma coisa interessante. A mãe chegou para a filha e disse assim, minha filha, realmente eu não preciso acreditar que há uma religião para ser alguém boa, para ser moralmente bom, não roubo, não faço nada. Então não preciso acreditar em Jesus para isso. Realmente. Você não precisa acreditar em Jesus para você ser uma pessoa boa. Talvez a boa educação dos seus pais já te ajude a você ser uma pessoa boa. Agora, era só esquecer de um detalhe. Eu não acredito em Jesus para ser uma pessoa boa. Eu acredito e creio em Jesus para ter salvação. É para ter salvação. Esse é o pequeno detalhe, o gatilho que a gente ainda não entendeu. O Jesus Cristo não está preocupado em sua vida moral, porque isso vai ser fruto do seu relacionamento com Ele. Ele está preocupado se você crê nele como Senhor e Salvador de sua vida. Porque a partir do momento que você crê em Jesus como seu Salvador e Senhor, automaticamente as suas ações pós o encontro com Ele mudam. Então a pergunta não é se eu posso ser moralmente bom sem Jesus. A pergunta é se eu posso ser salvo sem Jesus. Salvação só há nele. Salvação só há nele. Então, meus irmãos, eu quero que você abaixe sua cabeça nesse momento. Talvez a gente tenha conversado e esteja conversando já há um tempo de coisas que mexem com a gente, sabe? Tratamos de atraso e muita gente disse que era atrasada. Depois tratamos da insônia causal, e aí eu lembro que eu recebi algumas mensagens dizendo, realmente eu nunca tinha pensado por essa lógica, que o Senhor me perdoe e tal. E agora a gente trata da preguiça. Vai ter com a formiga preguiçoso. Levanta daí, gente. Tem gente que está deitada em berço esplêndido. Até quando? E aí eu quero tocar num ponto que talvez mexa também com você, que é sobre a preguiça espiritual. A gente tem tratado de preguiça de forma de trabalhar, mas e a preguiça espiritual, gente? Quantos de nós ali nós temos lido a Bíblia? Não vou dizer que diariamente, para não pegar todo mundo, mas semanalmente. Às vezes oramos quando precisamos. O calo aperta, a gente ora ao Senhor. Gênio da lâmpada mágica, eu já conversei sobre isso. Mas a frieza espiritual é uma das coisas que vai afastando você do círculo de amigos. A frieza espiritual vai afastando você da igreja. A frieza espiritual vai afastando você dos relacionamentos. Você sempre acha que é o outro que está errado, você não é.
Sempre quem está errado sou eu. Somos nós os líderes. Sempre nós erramos. Vocês nunca erram. E às vezes a gente tem que ouvir algumas coisas, gente, que dói. Ouvir de gente de dentro, gente. Como dói, gente. Essa semana eu tive que ouvir algumas coisas aí que realmente chateiam, machucam de gente de dentro. Porque ó, gente de fora falar de vocês, falar de mim, a gente não cobra a vida de quem está morto. A gente cobra a vida de quem é vivo. Então falar de quem está de fora, pode falar, gente. Agora, vocês de dentro falam algumas coisas que dói, gente. Então a frieza espiritual faz com que a gente faça isso. Diga algumas verdades que não precisam ser ditas. E se for ditas, dita diretamente a mim ou a quem quer que seja em amor. Eu não quero, em nome de Jesus, que vocês saiam daqui nessa noite com a certeza que vocês estão frios espiritualmente e não fazem nada. Vocês estão com uma preguiça espiritual e vocês não fazem nada. Vocês estão vivendo numa boa. Não, está tranquilo, está tranquilo, está tranquilo. Eu não leio a Bíblia já tem mais de meses, mas está tranquilo. Eu não oro mais de meses também, mas está tranquilo. Qual foi a última vez que vocês confessaram o pecado diante do Senhor? Porque se não há confissão de pecados, não há arrependimento. Não há arrependimento. Então nós vamos cantar uma música agora nesse momento. Vocês vão abaixar sua cabeça, vocês vão orar, você e Deus aí agora. Passar um tempo, você e o Senhor. Senhor, teu filho é uma pessoa tão ruim, me ajuda nesse momento. Ore a Deus nesse momento, em nome de Jesus. É tempo de sonhar. A nossa força, a nossa esperança, ela vem de Deus. E ainda há tempo de se levantar, dá tempo de acordar, dá tempo de tentar, de lutar. Ele é a nossa força, amém? Força vem de um Deus que faz milagres.
faz milagres. É por isso que quando eu falei aqui no início que precisava orar por algumas pessoas e nós oramos, é porque eu sei o quanto algumas coisas mexem com o nosso eu. Gente que passa por algumas dificuldades, provações. Mas como disse a música, nosso Deus é um Deus que faz milagres. A nossa força está nesse Deus. Então assim, gente, eu queria novamente agora não orar mais pelo meu coração, aquelas pessoas, mas orar por você, que sente que está numa determinada preguiça, tanto espiritual quanto uma preguiça física. Mas não uma preguiça que te leva à normalidade, mas uma preguiça mesmo que está te paralisando. Está paralisando você. Aquela preguiça que tipo, poxa, eu não consigo fazer determinadas coisas porque, não sei, alguma coisa me impede e tal. Lembre, a sua força não está em você. Você não é bom. Você não tem forças. É só Deus, gente. Lembra do último tópico? A preguiça é falta de graça. É só pela graça de Deus. É só pela graça do Senhor. Então eu queria orar por você. Você que entende que precisa dessa oração, fique de pé nesse momento. Eu acho que a preguiça é uma das formas de entender que nosso Deus, nossa força está nesse Deus, que não são baseados nos nossos esforços. Amém, gente? Eu acho que a gente precisa avançar nesse quesito. Preguiça espiritual também. E a partir de hoje, eu espero que você não faça planos. Eu espero que você só se coloque à disposição do Senhor. Se coloque à disposição. Senhor, eis-me aqui. Não faça planos não para sair daqui dizendo que vai ler isso, vai ler aquilo, vai fazer isso. Não faça não. Vá vivendo a vida gradativa, vida dia após dia com o Senhor. Como ele mesmo disse, Mateus, basta cada dia seu mal. Vai indo, dia a dia. Não coloque metas, não se cobre muito. Não tem cobrança. A vida com Deus é, como ele mesmo disse, meu jugo é suave, meu fardo é leve. Tranquilo. Às vezes a gente coloca sobre nós um peso tão grande, um fardo tão grande na nossa vida. Não precisa disso, gente. A primeira coisa que vocês precisam entender é que vocês não estão sozinhos. Você tem um número do WhatsApp, 991 10 8491. Quando vocês mandaram uma mensagem, essa semana eu recebi um áudio de uma pessoa da igreja, é o meu zap, de 8 minutos e tanto. Parei, ouvi, graças a Deus, porque tem modo um e-mail, ouvi, respondi, com tranquilidade. Eu vou te responder. Quem já me mandou o zap aqui sabe, quase de imediato eu respondo, mas também se não for de imediato, tenha calma, eu vou responder. Mas a caminhada ela é longa e vocês não estão sozinhos. Não estão. E quando a frieza, quando a preguiça espiritual bater na porta, lembrem, vocês não estão sozinhos. Corra para o Senhor, mas eu não sei orar. Não ore não, então. Fique quieto diante de Deus, que Ele conhece o seu coração. Diga a sua coisa de ajuda, Senhor, socorro. Senhor, socorro, me ajuda. E o Senhor vai ajudar você. Lembra da oração de Ana? Eucana dizendo assim, essa mulher está embriagada. Ela só chorava diante do Senhor. Só chorava. E de lá vem um profeta que vai mudar também a história, Samuel. Então, é isso, gente. Tranquilo. A preguiça ela vai bater na porta de vocês, mas a minha força ela vem de um Deus que faz milagres. Vamos orar nesse momento. Feche seus olhos em nome de Jesus. Senhor, muito obrigado. Espírito Santo de Deus que se faz presente aqui nessa noite. Nós te pedimos que o Senhor complete a boa obra que um dia o Senhor começou. A obra perfeita, que até mesmo antes da fundação do mundo já estava tudo planejado. O meu desejo agora e o meu clamor nesse momento é pela vida dos meus irmãos que estão de pé nesse momento. Senhor, tenha misericórdia. Às vezes a dificuldade, às vezes o desânimo, às vezes um entristecimento do coração, tristeza, angústia. Às vezes os sonhos, os projetos não dão certo. Às vezes não temos nem com o que sonhar. E eu te peço agora, em nome de Jesus, vai trabalhando no coração de cada um deles.
deles. Vai tendo misericórdia, Senhor, de cada um deles. Vai ajudando, dando discernimento, dando força na caminhada. Senhor, que se um dia a gente se encontrar novamente, daqui a 5, 10, 15, 20 anos, que independente da profissão, independente do que esteja fazendo, que sejam homens e mulheres tementes ao Senhor. Que o Senhor termine a boa obra que o Senhor começou. Ah, Senhor, nós te clamamos agora. Vai tirando do coração, Senhor, vai limpando o coração, assim como nós lemos aqui nesse culto, Salmo 139. Que o Senhor possa sondar o coração, que o Senhor possa examinar se no coração deles há algum caminho mau e guiá-los pelo caminho de vida eterna. Ajuda, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém.